E o sonho de muitas mulheres é o quê? É a cirurgia plástica. Agora, todo mundo quer dar aquela renovada depois de ter os filhos, né? Ou mesmo antes de ter os filhos. E uma das maiores queixas é o abdômen. Então, quando que a Pera, gente, porque é difícil essa palavra. Então, eu vou falar bem devagarzinho. Abdominoplastia. Peraí, não saiu ainda. Abdominoplastia. Ai, gente, ao vivo é assim mesmo. Eu não sei falar tudo, não. De vez em quando a gente enrola. Mas sabe quem vai saber explicar pra mim isso aí direitinho, sem nenhum erro? Doutor Orlando Monteiro, que tá aqui comigo. Obrigada, doutor. Tudo bem, cara? Você viu que eu me enrolei tudo, né, doutor? Mas deu certo. Mas saiu, no final deu certo. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu fico feliz. Agora, doutor, antes da gente falar desse processo de abdominoplastia... Ai, meu Deus do céu. Abdominoplastia. Isso, abdominoplastia. Ontem nós tivemos uma matéria no Domingo Espetacular que muitas mulheres, às vezes, estão procurando o mais barato e indo para a Bolívia fazer cirurgia. Eu já quero começar com isso. Polemizando. Polemizando. Por quê? Porque quando você vai fazer uma cirurgia, aonde você tem... É uma cirurgia, onde você se coloca ali. Você tem que procurar sempre um profissional capacitado, porque nem sempre o mais barato é o melhor, né, doutor? Exatamente. E fora os riscos, né, que você corre, além de, às vezes, o próprio médico não ser capacitado para o tratamento, às vezes a estrutura hospitalar, a estrutura de pós-operatório, né, como drenagens e tudo mais, fica tudo... provavelmente pelo custo que o paciente tem, piorado, né? Não existe milagre, né? Vocês viram só? Não existe milagre. Agora, eu já quero indo para essa história de não existe milagre, porque quando a gente tem, ganha o filho, ganha os pezinhos, a gente quer tirar a nossa barriguinha, né? Exato, exatamente. E o milagre também não existe, não é porque você vai fazer abdominoplastia, que também não tem que cuidar, né, doutor? Exato. Tudo assim, a cirurgia é importante, mas o pós-operatório é tão ou mais importante para o resultado final, né? E quem tem que fazer? Quem pode fazer? Geralmente quem faz o pós-operatório é o cirurgião plástico, vendo o paciente sempre, né? E geralmente ele é associado com uma fisioterapeuta ou com uma esteticista que tem a formação para tal. E a mulher que quer fazer essa cirurgia, quando é o momento que ela para e fala assim, não, agora é meu momento, eu acho que eu posso fazer? É difícil, né? Cada um tem o seu momento ideal, né? Mas geralmente a paciente tem que estar ciente que ela não vai poder fazer atividades diárias por algum tempo, né? Por exemplo, até 90 dias ela vai ter que ficar longe da atividade física, então ela vai ter que ficar 30 dias sem dirigir. Então, nesses casos, a paciente tem que estar bem ciente que ela vai ter uma limitação e às vezes a cirurgia pode ser um empecilho para ela. E essa limitação ela tem que ser cuidada, porque é o pós-operatório que geralmente causa os maiores danos. Exatamente, né? A chance de você ter quadros infecciosos, abertura da cicatriz, perda da questão estética é muito grande, às vezes, quando o paciente abusa, né? Tem paciente que quer operar e ir para a praia e toma sol, e aí a paciente fica manchada. Então, ela tem que saber a escolha da data certa para não ter esse tipo de dor de cabeça. Agora, quando a gente fala nesse procedimento, doutor, o que é? Você tirar a pele e tirar toda a gordura mesmo? Na verdade, assim, a paciente tem que passar por uma avaliação prévia para ver se ela tem indicação de abdominoplastia, porque a gente pode tratar o abdômen só com lipoaspiração, pode tratar com lipoaspiração associada a uma mini abdominoplastia e pode-se fazer a lipoaspiração associada à abdominoplastia. Então, a gente classifica esse abdômen, essa paciente, conforme o grau de flacidez que ela tem. Se a paciente tem um grau de flacidez que a gente chama de tipo 1 ou tipo 2, a paciente é candidata só a uma lipoaspiração. Quando ela tem um abdômen tipo 3, ela tem uma flacidez infraumbilical. Então, nesses casos, é indicado o que se chama de mini abdominoplastia, porque a gente só trata a porção superior, então a mini abdominoplastia, de um modo geral, não mexe no umbigo. E o quinto tipo, o quarto eu vou pular só eu já explico para você, mas o quinto tipo é a paciente que tem flacidez tanto supraumbilical quanto infraumbilical. Essa paciente, então ela passa por um exame prévio, a gente vê se ela realmente tem pele que vá até, que encoste a pele supraumbilical até a cicatriz cesárea. Se ela tem essa possibilidade, ela é candidata a uma abdominoplastia. Aí, nesse caso, tem que fazer a ressecção do umbigo e constitui um novo umbigo. Ou seja, ela tem que ter uma pele
quando ela estica para pegar até aqui a cesárea. Então, assim, existe muito erro técnico. Às vezes, se você vê a paciente que ficou com um abdômen muito esticado, faz tração até de região vaginal e tudo mais, porque houve uma má indicação da abdominoplastia. Às vezes, a paciente tinha indicação, por exemplo, de um mini abdômen e foi feita uma abdominoplastia. Então, fica aquele abdômen muito esticado, com um efeito muito artificial. Então, é um erro técnico de avaliação pré-operatória. E essa avaliação é tudo o doutor que faz na clínica. Exato. Porque, às vezes, vou te falar, porque às vezes eu já cheguei... Na verdade, gente, eu também já fui no doutor me consultar com ele para tirar o silicone, a prótese. E eu queria tirar não queria mais. E ele falou assim, ó, só que é assim, assim, assado. Ou seja, a minha ideia foi totalmente mudada do que eu precisava fazer, do que eu preciso fazer. E acontece muito isso. Às vezes a mulher chega lá querendo fazer um procedimento. Exatamente. E é geralmente aí que estão os erros. Assim, pegando o gancho da reportagem de ontem, é o erro que eu passei. Às vezes ele não precisa ir para a Bolívia para ter o erro, porque às vezes o cirurgião não tem essa formação para avaliar previamente o que seria melhor para a paciente. Tá? Então, assim, é importantíssimo você cercar de um bom profissional que ele dê o diagnóstico correto para o tratamento sair do conforme indicado. Mas, doutor, por exemplo, e como ela vai saber se realmente aquele procedimento é o correto? Eu sempre sugiro que, assim, por mais que eu queira que todos os pacientes consultem comigo, né? Na verdade, eu acho que vale a pena você sempre se cercar de 1, 2 ou até 3 opiniões diferentes. Eu acho que nem todo mundo é o dono da verdade. Eu acho que ela tem que estar se sentindo, assim, muito segura com quem ela está fazendo, não só se basear em preço e tudo mais. Eu acho que ela tem que se basear na segurança dela. Porque nem sempre eu vou ser o melhor para aquele tipo de paciente. Então, eu acho que a paciente tem que se sentir segura e acreditar no tratamento. Deixa eu fazer o seguinte, coloca para mim o nosso WhatsApp na tela, pode ser? Porque eu acho que tem muita gente que deve ter algumas dúvidas aí. Então, se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, manda aqui para a gente que eu já faço aqui para o doutor Orlando. Porque, querendo ou não, eu acho que o abdominoplastia. Gente, que palavrinha danadinha é essa, hein? Mas é a segunda-feira, tá? Esse procedimento, eu acho que colocar a prótese são os dois, mas... Sim, é porque a abdominoplastia, né, o tratamento do abdômen, talvez hoje esteja até acima da procura com relação à prótese de mama. Eu, por exemplo, no meu consultório faço mais abdominoplastia do que cirurgia de mama. Do que mama? Faço. Eu faço mais do que mama. Eu faço muita mama, mas acredito que o abdômen ainda seja o carro-chefe do meu consultório. Agora, doutor, por que muitas pessoas fazem o abdômen e ficam todas curvadas? Porque, na verdade, isso a gente prescreve esse tipo de posição pós-operatória porque é uma proteção que a gente dá para a cicatriz. A principal característica para você ter uma boa cicatrização é você não dar tensão a ela. A partir do momento que você toma uma posição fletida, né, que você anda fletida e dorme fletida, você dá menos tensão na cicatriz. Então, a evolução dessa cicatriz tende a ser muito melhor. Que é para não dar atrito, então, para não esticar. Exatamente, para não esticar. Porque quanto mais você vai esticando, mais o paciente vai ficando em pé. E quanto mais em pé, ela vai tracionando mais, querendo sair, né, descolar uma borda da outra. E aí a cicatriz tende a ficar um pouco pior. Agora, com relação aos homens, né? Hoje a gente tem percebido que os homens estão bem mais vaidosos. Exato. Eles têm procurado bastante para fazer esse tipo de cirurgia também? Sim, tem. Inclusive, eu até operei um paciente esse mês que me surpreendeu, porque ele não tinha indicação de abdominoplastia, e sim de lipo. Ele tem 56 anos já, um homem vaidoso. E realmente ficou muito bom. Mas não teve indicação de abdominoplastia. Mas ainda eu te adianto, é assim, 90% mulheres e 10% homens. E o cuidado é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Acho que para o homem é um pouco mais sofrido, porque tem que usar cinta, tem que usar tal. E o homem, de um modo geral, é mais calorento. É mais calorento e outra coisa, mais dengoso, né, doutor? Porque vamos falar a verdade. Esse paciente me surpreendeu muito. Ele tirou de letra a cirurgia, disse que não reclamou, que não teve dor, que não teve nada e faria de novo. Agora, doutor, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Por que a gente fica vendo nas internet da vida aí e vê que muitas pessoas também, tanto o homem quanto as mulheres, agora faz o abdômen, mas colocam uns gominhos. Exato. Como se fosse para academia, um malhado. Essa é uma evolução da técnica da lipoaspiração, que pode ser usada também na abdominoplastia, porque na abdominoplastia a gente acaba fazendo lipoaspiração, que é o que se chama de lipo-HD, tá? Ou MD ou HD, porque a MD é de média definição, depende muito do que o paciente tem, você tem que olhar o contexto desse paciente para ver qual é o grau de tonificação que ele tem muscular, tanto de perna, de braço, para também não deixar um abdômen tão marcado e o resto do corpo sem marcação. A canelinha desse tamanhozinho, né? Então, que fica com aquela panturrilha. Exato. Você tem que ter um bom senso na indicação dessa cirurgia, mas os resultados são muito bons, tá? Então, assim, a gente tem que usar de algum grau de tecnologia um pouco mais avançado do que uma lipoaspiração comum para obter um resultado melhor,
mas o resultado, quando bem indicado, é formidável. Agora tem que tomar cuidado também para engordar, porque se engordar também fica feio, não fica, doutor? Exatamente. É porque o lado ruim da lipo-HD é esse, né? Você faz e, de um modo geral, o resultado é um pouco permanente. Então, se você engorda e fica com os gomos, fica uma coisa um pouco Estranho. artificial. Então, mas, na verdade, o ideal da nossa vida, não só na cirurgia plástica, é a gente tem uma constância, né? Como foi dito até pela colega ali da salada, né? Então, assim, o que você puder manter de constância, o seu resultado vai ser a longo prazo. Agora, falando em constância, tem muita gente que tem doenças crônicas também, né? Por exemplo, a gente acabou de receber uma mensagem, uma telespectadora, não citou o nome, mas ela disse que tem diabetes. Quem tem diabetes consegue fazer a cirurgia? Consegue. Só que assim, tem que passar por uma avaliação prévia bem rigorosa com o endocrinologista, ver o grau de alteração glicêmica que ela tem, por exemplo, até durante o dia, e se preparar com insulina, com tudo no intraoperatório, porque essa paciente vai ser avaliada de tempos em tempos durante a cirurgia para não ter oscilação glicêmica. Sim. E no pós-operatório ela também vai ter que fazer essa avaliação para não ter oscilação, porque a diabetes pode alterar tanto cicatrização Isso que eu ia perguntar. E inúmeros outros fatores aí. Então, assim, dá para fazer cirurgia, mas requer muitos cuidados, além de um paciente que não tenha diabetes. Entendi. Agora, a gente tem uma outra pergunta, doutor, com relação ao estômago alto e cicatriz. Uma telespectadora perguntando se ela consegue fazer isso, o resultado pode ser positivo. Ela tem o estômago bem alto e ela tem uma cicatriz no estômago. É possível fazer assim. Tem que avaliar para ver se essa pele chega, tá? E existe uma outra modalidade de abdômen que se chama abdominoplastia reversa, que ao invés de você jogar a cicatriz ali para a região que passa teoricamente em cima de uma cesariana, para as pacientes entenderem, você pode fazer em cima. Então, fazer um abdômen que a gente chama de reverso, você traciona a pele para cima e a cicatriz fica contida na região mamária. É uma possibilidade, não são todos os pacientes que são candidatos, mas pode ser que essa paciente seja uma paciente candidata. Então, em vez de fazer o corte aqui na cesárea, vem aqui embaixo da marquinha do sutiã. Exatamente. Então, não é todo paciente que é candidato, mas pode ser que essa paciente que evoluiu com um chamado estômago alto, pode ser que ela se beneficie da cirurgia. Agora, o estômago alto, doutor, depois ele não fica... Então, de um modo geral, pacientes que se queixam de estômago alto, geralmente tem o que se chama de diástase de reto abdominal, que é o afastamento dos músculos reto-abdominais. Isso, que daí tem que... Exato. Então, a gente vai fazer uma sutura, né, que geralmente começa aqui em cima e vai até lá no pubis, fechando esse afastamento dos reto-abdominais e, de um modo geral, isso é corrigido, tá? Agora, tem que avaliar, por exemplo, às vezes a paciente tem estômago alto, com diástase e um excesso de tecido gorduroso intraabdominal, que é aquela gordura que está permeando as vísceras abdominais. Então, tem que ver se essa paciente também não precisa de uma dieta prévia para diminuir essa gordura, que pode ser que ela que esteja fazendo uma pressão intraabdominal e refletindo na parede extraabdominal, entendeu? Então, pode ser que seja isso. Então, existem até cirurgias que a gente faz um pertuito na parte superior do abdômen e resseca uma porção desse tecido gorduroso. Não é uma coisa comum, mas é uma possibilidade também. Gente, tem uma outra pergunta. A nossa telespectadora tem 57 anos, já fez cirurgia da tireoide e ela tem uma barriga que ficou bem flácida, dá uma dobra até assim por cima da calcinha, né? Uma barriga de grávida. Certo. Ela consegue também? Consegue. Provavelmente, né? Eu não estou avaliando ela e não estou examinando, mas provavelmente é uma candidata excepcional, porque provavelmente deve ser um abdômen tipo 5 pelo relato que ela dá, né? E esse tem que fazer o umbiguinho tudo de novo? Esse tem que fazer um umbiguinho tudo, que é a abdominoplastia normal. Olha só. Gente, eu tô rindo aqui, sabe por quê? O tal do sorriso triste, do umbigo. Geralmente é causado por o quê? Porque o umbigo triste é uma flacidez supraumbilical que está pesando sobre o umbigo. Então, por isso que ele toma um aspecto triste. Então, essa paciente geralmente é a que tem a flacidez supraumbilical. Então, a indicação dela é de abdominoplastia. E é só cirurgia do abdômen que resolve? Nem sempre, porque tem pacientes que eu até pulei ali, eu até falei que ia explicar depois, né? Que eu falei que o tipo 1, 2 é lipo, o 3 é mini abdômen e o 4 eu pulei. O 4 é um paciente que tem flacidez supraumbilical, mas às vezes essa flacidez supraumbilical não é suficiente para a pele chegar até a cicatriz cesariana. Então, nesse caso, você avalia se você dá vamos dizer assim, uma ré no tratamento e faz um mini abdômen ou se você adianta e faz uma abdominoplastia. Agora, existem outros tratamentos também que não são cirúrgicos, que existe a possibilidade de melhorar a qualidade desse umbigo, como o uso de
tecnologias, uso de ácido hialurônico, tentando minimizar o impacto do umbigo triste, vamos dizer assim. Agora, tem que ver o grau dessa flacidez para ver se há possibilidade sem a cirurgia. Nossa, mas todo mundo quer, nós mulheres, né? Como a gente quer um sorriso, ó, um umbigo feliz. Um umbigo triste, ninguém quer. Né? Ninguém quer umbigo triste. A Dani tá perguntando pra gente, a Dani de Moarama, doutora, ela falou que dá pra fazer o abdômen e como que é o nome da cirurgia? Mastopexia. Com prótese. Dá, é possível. É claro, você tem que avaliar essa paciente, ver o tamanho que ela tá, se ela é possível. Então, assim, você vai olhar e ter uma ideia de horas. Eu sempre gosto de dizer para o meu paciente, assim, que a gente pode até marcar a cirurgia de mama, abdômen, mas não necessariamente, talvez, ela saia com a cirurgia. Porque, assim, o tempo é um fator preponderante na gênese da embolia pulmonar, tá? O tempo é muito importante. Então, assim, se você faz uma abdominoplastia, essa cirurgia se alonga mais que o normal, geralmente eu suspendo a mama e marco futuramente. Quanto tempo, doutor, para não... Ou depende? É assim, o risco embólico começa principalmente após 3 horas e meia de cirurgia. E essa cirurgia tende a ser uma cirurgia de 6 horas, 7 horas. Você percebeu que demorou 5 horas aquele abdômen, você não vai fazer uma mama para demorar 9 horas a cirurgia, porque você expõe o paciente a um risco até importante. Então, por isso que, assim, às vezes eu marco a cirurgia, estão as duas marcadas e nem sempre as duas saem, tentando minimizar o impacto da embolia pulmonar nesse paciente e não expor ele a risco. E outra coisa, cuidando do teu paciente, né, doutor? Exato. Cuidando da pessoa. Antes da estética, a gente tem que pensar que a gente é médico e pensa em saúde, né? E, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tá recebendo muitas mensagens, doutor, com relação às mamas, ao nariz, tudo pra fazer a cirurgia. Então, vamos fazer o seguinte. Esses assuntos vai ser os nossos próximos assuntos com o doutor. Então, aguenta, porque hoje a gente só falou do abdômen, tá bom? Mas, claro que vai voltar. E eu quero já agradecer a tua presença aqui mais uma vez, tá, doutor? Fico muito feliz. Eu que agradeço, sempre uma honra para mim. Apesar que hoje o abdômen não saiu de jeito nenhum, mas, ó, da próxima eu vou fazer o destrava-língua para sair, tá bom? Fica tranquilo, tá bom? Ó, pode ficar aqui, doutor, sabe por quê? Eu vou pro intervalo comercial, mas daqui a pouquinho eu volto. Combinado? E a gente vai falar... Doutor, tem filhinha pequena, né? Tenho uma menina de 8 anos. E foi fácil tirá-lo da fralda? O senhor se lembra? Porque a gente esquece. Foi sim, não, eu não esqueço, não, porque eu participei do processo, foi muito bom. Bonitinho. Ela com uns 2 anos com a fralda. Então, ó, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Tem algumas crianças que conseguem com facilidade, outras não conseguem, outras conseguem o xixi, mas o número 2 não consegue. Exato. Sobre isso que a gente vai falar. Então, aguenta aí que daqui a pouquinho eu volto, tá bom?